101.5, Rádio Promessa, promessa para a minha e para a sua vida. Nós estamos aqui hoje com os convidados aqui especiais, né? A missionária Adriana e o pastor André. Você fala assim, queridos, mas fala assim, pastor André é o esposo da missionária Adriana. E eu não temo a falar, porque nós temos que profetizar. Olha das coisas, o pastor André, a qual eu falo profetizando a palavra do Senhor, ele fala, não pastor, não, isso não. Eu estou falando para ele, como já conversei várias vezes com ele, com a missionária Adriana, nesses poucos dias que nós nos encontramos, e fala que é assim mesmo. Eu hoje estou aqui, mas é profetizado por pessoas e pessoas que servem a Deus. E essa unção não tem como correr. Você pode, quem estiver do outro lado aí, do outro lado ouvindo, fala, não, é verdade. Quem um dia profetizou para você, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida, e nós sempre querendo fugir, não fugir da situação, mas não querendo um compromisso a chegar mais a Deus. Eu creio que todo o povo de Deus, então eu creio que o pastor André, ele recebe, não querendo receber, mas ele recebe em nome de Jesus, e a missionária Adriana, né? Missionária Adriana é um casal aí, a qual o Senhor vai estar levando e usando como ferramentas poderosas contra as estruturas do mal, né? Porque nós sabemos que o Senhor, ele veio para desfazer todas as fortalezas de Satanás. E vai nos usar, continua nos usando. Então nós temos hoje aqui, eu convidei o nosso pastor André. Isso dá uma polêmica. Você nem vai. Pastor André, quando falava assim, eu sempre falei aqui, mas pastor Givaldo, eu falei, eu não sou pastor, mas recebo, porque isso foi profetizado na minha, não sou pastor, porque às vezes pode complicar, trazer complicações a qual o ministério a qual nós servimos aqui na terra. Mas falou, você não está se declarando pastor. Tanto é que várias das vezes, quando o pastor veio aqui na rádio, nas 24 horas, e eu falei, ele falou, não tem como. Na igreja, pastor, então, não tem como. Eu falei, se o senhor não quiser, fica ruim por causa do ministério, mas o ministério de Deus é nós trabalharmos e sermos servos do Senhor, né? Então, quantos escolhidos de Deus não vale em tentação, não vale acusação, não vale. Porque diz lá em Isaías 54:17, que Deus, qualquer arma forjada contra nós, Deus se levantará em juízo e as condenará. Então, nada pode. E se assim o Senhor falou, querido, nós vamos saber no tempo certo. Eu sempre vou falar, pastor André, quando ele estiver recebendo a unção do Senhor, vai crer, e ele já crê, vamos falar assim, pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que esperamos, e convicções de fatos que vão acontecer. Então é um fato que vai acontecer lá na frente em nome de Jesus. É como eu falo, não é a minha vontade, mas é de Deus, né? Às vezes nós falamos assim, olha, eu não estou falando por mim, estou falando, entregando aquilo a qual o Senhor falou. Pessoas que perguntam, não, uma irmã a qual eu falei para ela, lá na frente, conversando, falou assim, meu Deus, minha serva vai ser uma pastora. Mas, querido, quem falou foi o Senhor. Mas pastor, você é a favor de pastor? Eu não sou a favor de, eu sou a favor da Bíblia. Se nós formos olhar, é uma coisa onde diz assim, a profetisa Débora, ela foi juíza, e julgou Israel, porque o Senhor deu, e não tinha homens. Que hoje nós falamos, não, tem a unção, querido, não é para isso. Quer dizer, você está na sua casa, quando você sai e a sua esposa fica, quem é que está com a autoridade? É a sua esposa, não é? Não é diferente, né? Está andando lado a lado, pastor é missionário, ou é pastora, mas aí são coisas que né? Deixa que Deus mesmo ele resolve. Então estamos aí, Escola Bíblica Dominical, né? Ligue aí, 33425717. Eu vou deixar algo para você que está aí do outro lado. Gostaria de estar mandando antes um abraço aí para a nossa irmã Maria das Dores, a nossa irmã Nádia, a nossa irmã Branca, o nosso irmão Magno, o nosso irmão Marquinhos, sua esposa Adriana, seus filhos, a todos os ouvintes, ao presbítero Ricardo, a diaconisa Aline, a Lenita, receba aí, Lenita, forte abraço aí, se você estiver na escuta aí, nos ligue aí, 33425717, a nossa irmã Viviane, se estiver aí online, aí, né, você que está aí, ligue, 33425717, a todos aí um grande abraço aí, a nossa irmã Neide,
a nossa irmã Maria das Dores, já falei, está aqui a missionária Adriana, o nosso pastor Rodrigo, né? Ao Vitor, nossa irmã Clemilda aí, se estiver na escuta aí, né? Todos aí, todos os ouvintes lá no... O nosso irmão Sandro, da Rosa de Sairon. Sandro, tô com saudade de você, hein, querido? Tô com saudade de você, deve estar na escuta aí. Se tiver, o nosso irmão Gentil, que sempre nos liga aí. A nossa irmã Edileuza, não sei se já chegou no celular aí da Escola Bíblica Dominical, mas deve estar chegando aí. Edileuza é a, né? Edileuza nunca, agora não é mais compre bem, viu, irmão Edileuza? Agora é extra. É extra. Receba a notícia extra aí do trono da graça do Senhor. É extraordinária do Senhor, né? Então vamos nesse momento aí. Nós vamos estar orando. E eu vou deixar já para você ir meditando. E você responda aí. Nós temos na Bíblia a qual um patriarca, ele, como é que eu posso dizer? Ele disse assim, eu quero o capítulo e eu quero o versículo. Você fala assim, meu Jesus amado. Ele disse que a glória dele, nem o conselho dele, entraria com os filhos a qual fizeram algo que não agradou ele. Você já pode estar imaginando aí. Foram 2 tribos que foram, bem dizer, amaldiçoadas pela exortação do pai. 2 tribos das 12, então você conta as tribos aí, e tem 2 aí. São 2 filhos de um patriarca. E ele disse que no conselho dele, o conselho dele não entraria com esses filhos, nem a sua glória. A sua glória quer dizer nem a sua... Por quê? Porque eles fizeram algo que não agradaram. Foram 2 filhos que não fizeram algo que não agradaram o pai. E aí ele nos dá esse exemplo aí. Eu gostaria de saber o nome do pai e o nome dos 2 filhos, sendo 3. É o pai, o filho e o Espírito Santo. Se você souber, você ligue. 33425717. Irmã Edileuza falou assim, ô pastor, dá umas perguntinhas mais fáceis aí, né? Mas isso é facinho, querido, é facinho. Eu vou dar o livro para você. Fica lá no livro do começo. E o capítulo eu não vou falar, não. O capítulo eu vou falar para você, deve ser aí... Medite aí, deve ser o 42? Não sei. Você veja aí. Você veja aí e nos ligue. 33425717. Vamos estar nesse momento orando. E vamos dar continuidade aos nossos estudos. E eu vou passar, depois da oração aí, nós vamos estar num bate-papo aqui. Eu, pastor André, a missionária Adriana aí, dentro de todas as coisas aí que nós vamos estar estudando. Nós falamos das 7 incertezas que parecem certezas. Estamos falando das 7 certezas consoladoras. Não só 7, mas muito mais, né? Nesse momento, você que está aí do outro lado, você curve sua cabeça, coloque sua mão no seu coração. Nós vamos estar orando ao Senhor, né? Ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos encontramos, ó Pai, mais uma vez aqui nesse estúdio da 91.5, para que possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, como ferramentas usadas, Senhor, não na nossa vontade, mas na Tua vontade, como vaso, Senhor, na mão do oleiro, Senhor, que possamos, Senhor, alcançar, Senhor, os lares, as famílias, Senhor, os filhos, Senhor, todos aqueles que nesse momento, Pai, talvez por alguma palavra venham se encontrar entristecidos, venham se encontrar desanimados. Nós sabemos, meu Pai, que Tu é o ânimo, nós sabemos que Tu és a alegria, que Tu és a nossa força, que Tu és o ar a qual nós respiramos, meu Pai. E Tu conheces a todos, Senhor, aqueles lares a qual, Senhor, que neste momento se encontram, meu Pai, talvez o esposo, Senhor, dizendo que já não tem mais solução nenhuma, que não arruma emprego, que os filhos estão passando necessidade, que vai deixar o lar, que só entra, Senhor, na embriaguez. Talvez esteja agora, Senhor, neste programa, a qual na Escola Bíblica Dominical 91.5, possa estar ouvindo aí, Senhor, e muitas das vezes falar assim, mas não é para mim. E você que se encontra nessa situação, meu querido ou minha querida, saiba que o Senhor tem algo tremendo para fazer na sua vida. Não é diferente com a qual aquele vos está falando. Muitas das vezes nós falamos, não é comigo, você que está passando, que saiu do seu lar dizendo, para cá eu não volto mais. O Senhor diz, volte porque eu tenho algo para fazer na tua vida.
Então somente arrependa-te, volte, tenha coragem. Fale para sua esposa que voltou, que você é o chefe do lar e que você vai lutar porque o Senhor é contigo. Aleluia. Deixa todo o desânimo, deixa toda a tristeza, toda a angústia, toda a palavra a qual o inimigo lançou e você abraçou. Mas você não quer abraçar o Espírito Santo de Deus. Você não quer abraçar o Criador, o Cristo a qual se deu por nós. Meu querido e minha querida, não há nada que o Senhor não possa fazer. Nós falamos, ó Pai, e falamos da Tua palavra, a qual o Senhor Jesus ressuscitou aquele que há 4 dias estava morto, Senhor. Então, somente que nós venhamos remover, Senhor, essa pedra que impede de nós te adorarmos, de nós falarmos, Senhor, da Tua palavra verdadeiramente. Ó Pai, adentra dentro dos lares, aonde puder chegar as ondas sonoras da Rádio 91.5, que não seja, meu Pai, a minha vontade, nem a vontade, Senhor, do pastor André, nem da missionária Adriana, Deus, mas que aleluia. seja do Teu Espírito Santo, meu Pai, Sim, que Jesus. venha impactar através da Tua palavra, Sim, que Deus. toda cegueira venha ser retirada, que os Aleluia. ouvidos que estão tapados, Senhor, venham ser destapados para a honra e a glória do Teu nome, Sim, Senhor. Deus. Jesus. Porque muitas das vezes, Senhor, nós andamos cegos, Senhor, nós andamos, Senhor, com os ouvidos tapados para não Deus. ouvir, Senhor, a voz do Teu Santo Abre nossa Espírito. visão, Que é aquela voz doce, Senhor, que é aquela voz firme que diz assim, filho, não faça. E muitas das vezes nós ultrapassamos e não obedecemos. E quando Deus. vem as consequências, meu Pai, nós não queremos assumir. Nós queremos transferir a culpa um para o outro, dizendo, foi você, se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo. Mas, Pai, que nós venhamos a tirar o si. E que nós venhamos receber, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua benignidade, Senhor. Para que os lares, meu Pai, a qual se encontram destruídos, Senhor, se encontram, Senhor, neste momento, meu Pai, querendo, Senhor, quebrar a aliança, a qual, Senhor, se dão dizendo, Deus não existe. Sim, Pai, Tu existe porque nós estamos aqui. Deus, Somos testemunhas Tuas, Senhor, a levar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos 4 cantos da terra. Então, somente, meu Pai, nós dependemos de Ti. Nós queremos, Senhor, nos desligar, Senhor, de tudo aquilo, meu Pai, que nos prende de Te adorarmos verdadeiramente. Sim, Jesus. Que os nossos olhos, meu Pai, não venham estar postos nas riquezas. Que os nossos olhos não venham estar postos, Senhor, nas promessas dos homens. Mas que nós venhamos olhar para o manual a qual Tu deixaste, Senhor, que é de vida para nós, Senhor, que nos traz refrigério, que nos traz tranquilidade, que nos traz confiança na Tua palavra, ó Pai. Pai, usa-nos, Senhor, poderosamente, meu Pai. Aquele que se encontra, Senhor, talvez com alguma enfermidade, a palavra é, Senhor, que Tu já carregou todas as enfermidades contigo, ó Pai. Deus. Então, somente esse meu irmão que sofre de uma úlcera, que sofre, Senhor, de uma dor de cabeça, Senhor, que sofre, Senhor, aquela mulher que tem problema, Senhor, que tem um cisto no ovário, meu Pai, que Tu esteja curando. Deus. Porque nós sabemos que somente Tu pode entrar com a Tua mão poderosa. Aleluia. Somente Tu, Senhor, nada é impossível para Ti. Aquele, meu Pai, a qual diz que o sangue, Senhor, é leucopenia, virou água. Mas nós sabemos, Senhor, que Ele pode receber o Teu sangue. O sangue que traz vida, Senhor. O sangue que é puro, o sangue que transforma. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Meu Pai, nos dá direcionamento, nos dá entendimento. Porque, meu Pai, nós estamos aqui para falar da Tua palavra. Aleluia. E quem comanda, meu Pai, é o Teu Espírito Santo. Eu Aleluia, também te peço, ó Jesus. Pai, pelo diretor desta rádio, diretor Oh, Deus Amâncio, meu Pai, abençoa, que ele Senhor. esteja nessa recuperação, Pai, a qual Tu esteja Sim, ao lado Jesus. dele, à frente de todos os Teus negócios, que Deus. todo pensamento dele não seja, Senhor, ele, mas seja o Teu pensamento, Deus. que faça, Aleluia. Senhor, ele entender todas as coisas, porque, Senhor, nós sabemos que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Aleluia. Meu Pai, todos os projetos que o Teu Filho tem, que apresentou a Ti, que Tu possa estar assinando, meu Pai, com a Tua caneta, Senhor, caneta preciosa, que venha acontecer, mas no Teu tempo, Senhor, tudo no Teu tempo. Guarda a Aleluia. família dele, guarda as suas filhas, manda uma comitiva de anjos, de querubins e serafins, meu Pai, Deus. com a espada desembanhada, Senhor, a Aleluia. lutar, Senhor, nas regiões celestiais, ó Pai, e que Deus a bênção, e tremendo. que a resposta a qual, Senhor, o Teu Filho, Senhor, e todos os ouvintes precisam, venham chegar como assim, Senhor, vem a resposta com o arcanjo Gabriel, dizendo para Daniel, Tu és homem muito querido lá em cima, grande era a batalha, mas aqui está a resposta. Aleluia. Aquele, Senhor, a qual entrou numa campanha, aquele a qual, Senhor, precisa de uma resposta Tua. Meu Pai, envia, Senhor, e peleja, Senhor, nas regiões celestiais. Que tudo seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, você que está aí, ouvinte, nos ligue, 33425717. E se você também tiver alguma dúvida,
Não se preocupe, ligue, nós estamos aqui para te instruir através da palavra do Senhor. É a palavra que traz segurança, confiança. Se eu não puder estar aqui, o pastor André, nós não sabemos de nada, nós queremos aprender. Eu quero aprender com você e você aprender conosco, porque nós seremos eternos aprendizes. Mesmo quando nós formos para a glória com o Pai, lá nós seremos sempre aprendizes e nunca, porque Ele é o mestre. Amém? Então nós vamos dar aí continuidade ao nosso estudo aí. E não esqueça, qual o nome do patriarca a qual ele falou para os seus... Olha, já estou dando. São dois filhos. Qual o nome desses filhos que representa uma das 12, duas das 12 tribos? Então você liga. Eu disse que está lá no livro do começo. Qual é o livro do começo? Não é o livro da saída, é o livro do começo. Mas esse pastor é cheio de gracinha, né? Não, cheio da graça do Pai, glória a Deus, é onde nós falamos. Às vezes existe aquela dureza, né? Tem que ser quebrada essa dureza, aquela coisa tão, parece um peso, e sim a alegria do Senhor. Então nós falamos aí das 7 certezas, né? Incertezas que parecem certezas, e vamos estar falando aí, dando continuidade, de 7 certezas consoladoras. Não só 7, mas muito mais, né? Então, o pastor André, ele já veio aqui que podemos usar, sim, como consolador, e muitas das vezes nós precisamos, e eu vou deixar aí que ele esteja lendo aí a palavra a qual ele trouxe aí, que é uma das certezas consoladoras do Senhor. Ele passou aqui para mim, e eu falei para ele que sempre, se eu saísse agora, quando ele falou daqui dos estudos da 91.5, eu já tinha recebido o que o Pai falou comigo. Eu disse lá em Apocalipse, quando eu pego essa palavra, virá sobre ti, não é? E deixa ele que ele vai estar lendo aí e dando aí uma palavrinha aí para os ouvintes. E você fica aí, não ligue, a linha está aberta, 33425717. Pastor André. Paz do Senhor a todos os ouvintes, pastor Givaldo, Alisson. Bom dia a todos os irmãos e ouvintes, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um dos irmãos e ouvintes que estão ouvindo aqui o 91.5 da Promessa FM. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã para glorificar e exaltar o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço o convite do pastor Givaldo, e é engraçado porque não só o pastor Givaldo, mas algumas pessoas já, alguns homens servos e servas do Altíssimo, já me falaram do chamado pastoral. Mas, normalmente, amados, como eu falei para ele, que às vezes eu fujo desse rótulo, porque o rótulo ele nos prende muito. E eu sei a responsabilidade de um pastor. Tem muitos aí fora que querem usar o nome pastor como carteirinha para dar carteirada na cara dos outros, para mostrar algum status, algum tipo de posicionamento, quando na verdade o pastor é uma das posições mais honradas que existe, porque ele tem a obrigação e a função de conduzir as ovelhas do Senhor Jesus. E é uma responsabilidade muito grande. Não que eu esteja fugindo da responsabilidade, é que eu nunca vou me julgar preparado para isso. Mas se nós formos ver na palavra do Senhor, nós nunca estaremos preparados. Porque quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Mas eu tomo posse, eu recebo, em nome de Jesus, e eu creio que a chamada virá no momento certo. No momento que o Senhor falar, agora eu conto com você, agora eu sei que você vai estar preparado, que o meu Espírito Santo vai estar sobre ti, para você estar exercendo essa função, aí eu recebo em nome de Jesus. Amém? Para nós darmos início aqui, como o pastor Givaldo falou, é uma palavra que eu sempre achei interessante. E eu gostaria de ler esses 3 versículos, para nós podermos ter um entendimento melhor da palavra. É no livro de Apocalipse, no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 8, para nós termos uma ideia. O que o anjo do Senhor escreveu para a igreja que estava em Esmirna. Então nos diz assim, a partir do versículo de número 8, vamos até o versículo de número 10. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados,
e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas aí o Senhor nos consola dizendo: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Quando pela tribulação que aquela igreja tem passado e pela pobreza financeira, mas ao mesmo tempo, entre parênteses, a Bíblia nos relata que eles são ricos. E o que seria ser ricos? Ricos do Espírito Santo de Deus, ricos da graça de Deus, ricos da misericórdia de Deus, daquilo que o Senhor tem derramado, então ricos espiritualmente. Deus. Nós temos o exemplo também do servo do Senhor, Jó, que era uma pessoa que tinha tudo e que perdeu de uma hora para outra. Foi tentado, como nós hoje em dia somos tentados. Mas a palavra do Senhor diz que Jó em nenhum momento blasfemou contra Deus. Jó em nenhum momento foi infiel a Deus. Ele foi fiel. Mesmo que aquilo ali lhe custasse a vida, Jó foi fiel. E nós sabemos a trajetória de Jó, que Jó recebeu tudo. Recebeu uma porção dobrada de tudo que ele tinha. O Senhor o abençoou, porque no momento mais difícil da vida de Jó, em que ele perde os seus familiares, em que ele perde as suas fazendas, em que ele perde as suas riquezas materiais, ele continuou fiel a Deus. Então nós temos a noção, amado, do que é ser fiel, do que é ter uma comunhão com Deus, uma comunhão fiel e verdadeira, que não importa o que aconteça na nossa vida, que temos que ser e permanecer fiéis a Deus. E ele diz aqui no versículo 10, nada temas das coisas que há de padecer, ou seja, nós vamos padecer, é inegável, é inevitável, entendeu? Nós somos humanos, somos falhos, somos sujeitos a erros. E o diabo usa isso muitas das vezes para nos afligir. Ele vai buscar o nosso ponto fraco. Ele não vai lançar várias setas sobre nossa direção. Ele vai lançar justamente na área em que somos falhos, na área em que somos fracos. Então por isso que o Senhor Jesus está dizendo, Ele lançará alguns de vós na prisão. Às vezes não é uma prisão com cadeias de ferro, com grilhões de aço. Não, é uma prisão espiritual. Para que venha nos enfraquecer, para que venha nos desviar do nosso foco, da trajetória, da nossa caminhada com Cristo. O apóstolo Paulo dizia, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o meu alvo e o teu alvo? É a nossa salvação, é o trono da graça, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde buscamos nossa força, onde buscamos nossa consolação. Que nós possamos nunca desviar o nosso foco, porque a palavra diz que nós seremos tentados. Sim, ser tentado não é pecado. Cair em tentação é sim o pecado. E se você está sendo tentado, amado, é porque você está sendo provado. Deus prova para poder aprovar. Ser fiel até a morte, e o Senhor dar-te-á a coroa da vida. Amém? Olha aí. Que consolo. Palavra consoladora, onde muitas das vezes tem pessoas que servem ao Senhor, e é muito difícil ler o livro de Apocalipse. A qual o livro de Apocalipse, ele é uma consolação para os cristãos. Ele é uma revelação das coisas que hão de acontecer ou que já estão acontecendo. Que já estão acontecendo. Com certeza. Né? Uma das coisas que me chamou muita atenção, como eu estava falando para o pastor André, e eu vou sempre o chamar assim, ninguém vai mudar mais, não adianta. Né? Amém. Não adianta. Ele tinha passado esse versículo 10, e a qual ele leu desde o 8, eu prestei muita atenção, a qual diz assim, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, quer dizer o alfa e o ômega, o começo e não o fim, o infinito, né? Que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto e reviveu. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. É Ele que está dizendo através do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Ele fala, olha João, tem coisas que aqui você vai ver e não vai escrever. Tem coisas aqui que eu vou te falar, você vai escrever e vai passar para os meus irmãos que estão lá na terra, né? E muitas das vezes nós não entendemos isso. O Senhor está passando. Ele está passando para mim, Ele está passando para você. E quando eu olhei para isso, falei, Senhor, e mais, o versículo que me chamou a atenção, e diz assim, o 10, nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Mas pastor Givaldo, que prisão é essa? Que prisão é essa? Às vezes,
a prisão de você não ir para o culto. Às vezes a prisão de você não conseguir levantar da tua cama. Porque o Senhor, Ele te chama. Então é muito cuidado que nós temos que ter, porque o Senhor, Ele diz que nada Ele vai fazer sem antes nos avisar. Não é verdade? E Ele aqui está nos avisando. Quando o pastor André falou essa palavra, eu falei, querido, eu já tomo posse e já saio abençoado. Porque o inimigo, ele não está satisfeito. E eu sempre falo em todos os lugares, eu não gosto muito de falar do inimigo. Não é com medo? Não, não é medo. Quem tem que ser glorificado é o Senhor Jesus Cristo. É verdade. Mas nós não podemos também ignorar as ardis dele. Nós não podemos. Como o apóstolo Paulo diz, ele diz, olha, cuidado, não ignore as ardis de Satanás. Ele veio, como diz a palavra do Senhor, crê tu que Deus existe? Falou, creio. Os demônios creem e estremecem. E o apóstolo João, ele disse, quando ele estava lá, ele se prostou perante o anjo. O anjo falou, não se prostre perante mim. Eu sou conservo teu. É verdade. Os anjos estão para nos servir. Para nos servir. Muitas das vezes nós não queremos que o anjo nos sirva. Está falando. Diz ao anjo da igreja. E o conservo, que são os seres celestiais, muitas das vezes nós não ouvimos, não damos ouvido. Então eu vejo que dentro dessas coisas, como você fala assim, não estranhe, querido. Não estranhe as provas que há de vir. Não estranhe. Porque diz a palavra do Senhor, onde diz assim, que sejais, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E o consolo, como o pastor André diz, ser fiel até a morte. Mas que morte é essa? Que morte é essa? Será que é a morte do desânimo? Não. Eu creio que para nós sermos fiel até essa morte física, a qual nós vamos descer à sepultura, ali acabou. Ali você não pode fazer mais nada. Cessaram-se as obras. Aquilo que você poderia fazer, você fez. O livro foi fechado. Não o livro da vida, ele foi fechado. E ele vai ser aberto naquele grande dia, a qual todos línguas, povos e nações serão julgados. E não tem A nem B. Vai julgar, olha, está aqui. Pastor Givaldo, pastor André, missionário Eliane e o jovem Alisson, eles estavam ali um domingo, a qual foi convidado, ele permaneceu, ele foi lá, o pastor André, a missionária Adriana, e eles estavam falando essa palavra, está registrado. De tudo nós vamos, mas que livro será esse? Quando nós olhamos para a Bíblia e falamos assim, nossa, que livro é esse? Você imagina. É um livro a qual você olha, às vezes dá desânimo de você ler. Mas desânimo para esse a qual está sendo tentado. Ele tem que vencer. Quando você pega a palavra de Deus, você fala assim, querido, não é desânimo, ela tem que te dar ânimo, ela tem que te dar força. Se você está lutando olhando assim, mas eu não consigo pegar as Sagradas Escrituras, eu quero até ler, mas os meus olhos pesam as coisas, deixa de lado. Não, insista, persista, persevere, porque ali está o alimento para a tua alma. E é importante nós salientarmos também, pastor, em relação à tentação e essa palavra, ser fiel até a morte, quando o Senhor fala da nossa morte carnal, né? Que é importante salientar que nós seremos tentados. Durante a nossa trajetória, a nossa caminhada com Cristo, principalmente o crente, ele será tentado, para que o inimigo tenha do que nos acusar naquele grande dia. O inimigo vai colocar vários manjares na nossa frente, várias coisas mundanas, coisas que para a carne, é importante que você entenda isso, amado. Para a carne dá prazer, mas não dá prazer para o espírito. Porque se engana quando alguém fala assim, o mundo não tem nada para nos oferecer. Isso é uma grande mentira de Satanás. Para a carne, que é corruptível, o mundo tem a oferecer prostituição, vícios, drogas, baladas, programas que não vão te edificar em nada, programas de reality show, novelas. São coisas que prendem. O próprio nome já diz, novela, é nó e vela. O próprio nome já diz. São coisas que não vão nos edificar. O tempo que perdemos assistindo programas de fofoca, o tempo que perdemos assistindo reality shows, o tempo que perdemos em Orkut, em Facebook, conversando sobre coisas que não edificam. E eu quero deixar bem claro que eu não sou contra nem Orkut, nem Facebook, usado da maneira correta, porque a internet é uma ótima ferramenta de pesquisa, quando você sabe usar. Mas quando perdemos tempo fofocando, falando do que aconteceu no culto, falando da vida alheia, falando da irmã que se veste mal, falando do irmão que está falando errado, que não tem instrução na palavra,
Isso afasta até o Consolador, né? Exatamente, isso é que nem a nossa missionária Adriana falou, isso afasta até o Espírito Santo, a nossa comunhão da presença de Deus. Então que nós possamos ter a consciência que seremos tentados até o dia da nossa morte. E que nós temos que estar vigiando, porque a palavra diz que o reino do céu é tomado à força. Quando diz tomada à força, amado, quer dizer que você tem que abdicar de tudo, você tem que abrir mão daquilo que dá prazer para a tua carne. Você tem que abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus, porque no momento que você levanta a tua mão e aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, você tem que estar consciente, não vive mais você, mas Cristo vive em você. É até interessante o que o pastor falou, porque dá ênfase no que ele falou, quando nós morremos, né, descemos à sepultura, depois vem o grande dia e nós vamos ser julgados. É até bom dar ênfase, porque tem pessoas que acreditam que mesmo depois que morrer, mesmo depois que você fizer tudo aqui, você ainda tem uma oportunidade de perdão. Isso não existe, porque a gente tem o Consolador, como a gente está falando aqui, o tema é o Consolador, as consolações do Senhor, e o Espírito Santo, se você tiver ele próximo de você, ele vai te guiar até o fim. Exatamente. E aí você não vai ser mais julgado depois, não existe aquele negócio de purgatório, não existe nada disso. Morreu, tem gente que fala, morreu, acabou. Não, meu amado, morreu, tem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. E ali você vai ser julgado você pode até achar, quantos eu ouvi falando assim, então Deus é muito injusto. Ele não é injusto. Ele deu tempo, a tua vida aqui, ele deu tempo para você se arrepender. Ele deixou o Consolador. A palavra de Deus diz em João, aqui onde eu estava meditando, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vem. E é Ele que vai te guiar, é Ele que vai mostrar qual é o caminho correto. Para quê? Para que no grande dia Ele voltar e te levar. Então, é isso que o irmão está falando, o pastor André e o pastor Givaldo, é a pura verdade. Se você hoje tem alguma dúvida de que quando você pode fazer o que você quiser aqui na Terra, que depois você ainda vai passar por algum outro processo, irmão, é mentira. Isso é a pura mentira. Você que está ouvindo a palavra de Deus, é pura mentira. Você tem que começar a dar ouvido ao Espírito Santo. Ele é o Consolador, é Ele que diz quando você está pecando, é Ele que diz quando você está errando. Você tem que começar a buscar. Porque naquele grande dia não vai ter, por menores, não vai ter meio termo. Com Deus vai ser sim, sim, não, não, né, pastor? Justamente quando a missionária Adriana está falando, e me veio agora aqui um exemplo, é como se diz assim, a morte. Você pode ter a sua morte. Vou dar dois tipos de morte que você pode... Há uma morte a qual eu creio que você vai passar por um estágio que você está morrendo e você pode voltar à vida. Você pode voltar à vida. É aquele a qual passa um filme que dá tempo de você se arrepender. E eu gostaria de colocar um exemplo aqui como um leite integral e um leite instantâneo. Você pode ver que você coloca o instantâneo, ele é de imediato. Ele é instantâneo, ele é rápido. Não é como o integral que você tem que bater ali, ele dissolve rapidamente. É o instantâneo. A morte a qual você pode colocar como integral, uma morte integral, eu creio que seja uma a qual eu fiquei 7 dias em coma e o Senhor me devolveu a vida. Volta aqui, não chegaste a tua hora. Deu tempo. Essa morte instantânea que eu acredito é aquela qual que eu creio, na minha concepção, que não dá tempo de você pensar. Não dá tempo. Imagine assim, é até uma coisa chocante, o ouvinte que está aí do outro lado não se choque, mas creia na palavra do Senhor. Você imagine, você vir e você te encontra um prédio ou uma estrutura de aço e vir uma carreta e te chapar de frente. Será que você vai ter? De forma nenhuma. Vai ter tempo? É uma morte instantânea. Porém, nós fomos avisados antes, se andar no caminho do Senhor, aquele que morrer, viverá. Isso eu creio. Então existe aquela morte a qual que fala assim, a morte de Sansão, ela foi uma morte instantânea? Não, ela não foi. Ela foi integral, aos poucos, indo se dissolvendo. Por quê? Pela desobediência dele. Ele confiou muito, aonde? No seu eu. O homem inteiro confiou na força e tudo foi avisado para ele. Ele seria nazireu, que nasceria, não beberia bebida forte, não passaria navalha na sua cabeça. E foi passada, a mãe passou, o pai passou. Filho, você não pode casar com moça de linhagem diferente. Hoje o grande problema que se tem dentro das congregações, os pastores ensinando, filho, você tem que casar com a linhagem. Não, mas aí cai na palavra lá de 1 Coríntios 6 ou 7, que fala sobre o casamento.
e diz assim, ah, mas se eu casar, posso, querido, se você já tem na mão uma pessoa a qual serve o Senhor, a qual está ali se consagrando ao Senhor, busca o mesmo Deus que você busca, por que você vai buscar de uma linhagem diferente? Por quê? Aí onde se diz, os prazeres a qual o pastor André estava falando, reality show, essas coisas, com concupiscência, às vezes nós perdemos tempo com isso, que não vai trazer edificação para a nossa vida espiritual. Não vai trazer. Ao invés de eu estar ali, poxa, mas você só fica com essa Bíblia, querido. É o meu guia. É o meu manual. Aqui ele tem tudo. Estou eu doente? Ele fala assim, aí está o remédio. Estou eu triste? Aí está o remédio para a tua alegria. Eu costumo dizer que é o manual do fabricante. É o manual do fabricante, como diz também o presbítero Ricardo. É o manual do fabricante. Todo equipamento ele tem um manual. Alguém fabricou ele. Então ele vai te dar as instruções devidas ali, como Exatamente. você manusear. E o nosso manual é do fabricante a qual nos formou. É verdade. Então nós somos esse, né? Estamos ali, ó, qualquer defeito tá até lá. E tem os profissionais a qual são o quê? É onde se diz hoje, querido, como se diz assim, nós não estamos falando mal de pastores nem nada, mas estamos falando que as coisas hoje estão deixadas. Ninguém visita mais ninguém. É tudo pelo enchimento não tem qualidade. Se tiver 3 ou 4, tá. E nós temos visto isso dentro das igrejas acontecer. Exatamente. Nós temos visto. Só que o pai fala assim, se tiver uma unidade de 10 ou de 3, eu vou enviar nos 4 cantos da terra e serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. Eu acho, é importante nós frisarmos, pastor, que muitas pessoas levantam sua mão, aceitam Jesus, mas não houve uma mudança. É importante nós frisarmos, amado, que evangelho significa renúncia. Conversão é uma renúncia. Você renuncia ao seu eu. Você renuncia àquilo que você fazia. Quem bebeu não bebe mais. Quem fumava não fuma mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem adulterava não adultera mais. Então quer dizer, a própria palavra, o apóstolo Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Ou seja, ele vive a vida de Jesus. Qual era a vida de Jesus? Pregando, semeando o amor, anunciando as boas novas do Evangelho, anunciando o reino dos céus, anunciando o perdão, a salvação. Então, para nós, tem que ter essa renúncia, senão não houve transformação, amados. E é o que nós estamos vendo, que nem o pastor Givaldo falou nas grandes igrejas. Eles querem um amontoado de pessoas, eles não querem servos fiéis e verdadeiros, transformados pela luz do Espírito Santo. Eles querem números. Em grandes convenções de pastores é o que mais você vê. Quantos mil membros tem a sua igreja, quantos mil membros tem a sua, quantos milhões de dízimo você recebe de ofertas. Estão interessados na quantidade, não na qualidade. E é preciso que isso mude. É preciso que nós tenhamos uma mudança. O Senhor Jesus está às portas. Verdade. E se nós não tivermos uma renúncia total e verdadeira do velho homem, fatalmente Satanás terá do que nos acusar. É verdade. Eu, mais uma vez, voltando lá em Apocalipse, versículo 9, ele diz assim, e eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, entre parênteses, mas tu és rico. É interessante que quem está falando aqui é o Senhor Jesus. É verdade. Ele que está falando. Então você fala assim, olha só, eu sei as tuas obras. O Senhor conhece as obras de cada um. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece o pensamento de cada um. É A indignação, aonde o apóstolo Paulo diz, irai-vos, mas não pecai, sede a vossa ira santa. Mas pastor, que ira santa é essa? De ver a qual a palavra do Senhor diz assim, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, né? Se apostatarão da fé, chegarão falsos mestres, ensinando doutrinas a qual não é de Deus, né? Onde você fala assim, olha, se nós pregamos a Jesus Cristo, se nós estamos às vezes, quando você tem 3 ou 4 ovelhas ou 5 ovelhas, fica 1000 vezes melhor de você estar trabalhando com essas ovelhas, você vai ter toda a atenção, as ovelhas também ensinadas e treinadas, comendo no bom pasto, elas vão crescer e vão trazer outras a esse rebanho. Exatamente. Mas muitas das vezes nós não conseguimos. Então diz a palavra do Senhor, olha só, eu sei as tuas obras e tribulação. Quer dizer, estamos passando por tribulação? Muitas das vezes Deus fala assim, filho, você não entende. Você não entende. Se hoje eu te der algo
grandioso, se eu fizer algo em riqueza, será que você vai estar comigo? Será que você vai lembrar? Aí vai falar assim, olha, eu recebi R$1 milhão. Para nós pode ser muito, mas para empresário é pouco, é nada. E para o Senhor é muito menos. Para o Senhor isso não vale nada. Vós, né, serão dados como ovelha ao matador todos os dias das vossas vidas. Todos os dias. Aí fala assim, quem olha e fala, mas Senhor, todos os dias. É um consolo, querido. Enquanto você não descer à sepultura, não cessou as suas obras. Não adianta que você, meu Deus, eu estou numa paz tão grande, você entra num lugar de tribulação, você fala, mas a paz está contigo. Só duas coisas aqui que eu quero salientar em relação a isso que o pastor Givaldo está falando. Vamos voltar um pouquinho aqui atrás, quando o Senhor falou em ira santa, não é verdade? Então nós podemos perguntar, mas o que é uma ira santa? Né? Porque a palavra diz, ireis, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não é verdade? Mas uma forma de ira santa é o que o apóstolo Paulo nos deixa aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo escreve isso, ele diz que nós não temos que nos conformar com os manjares desse mundo, com o que nos é oferecido, com o modismo que estão querendo trazer do mundo para colocar dentro das igrejas. Eu não sou contra algumas tecnologias, só que hoje em dia muita gente está querendo transformar a igreja em casa de show e púlpito em palco. Você vai em algumas igrejas, você vê jogo de luz, você vê fumaça, você vê pastores que são superstars, mega stars, quando na verdade não precisa disso. A palavra de Deus, ela é simples. O próprio Senhor Jesus falava, eu sou simples, manso e humilde de coração. Então nós não temos que nos conformar com esses manjares do mundo. Essa é o tipo de ira que nós temos que ter, uma ira santa, uma ira de não nos conformarmos com o que vem do mundo para dentro da igreja, e nós estamos assistindo isso de braços cruzados. Amém? Creio que esse é um assunto, né, qual nós falamos, essa ira mesmo, nós temos que transformar na força do nosso entendimento em Cristo verdade. Jesus. É Ele que diz que a natureza, ela sofre e geme como dores de parto, aguardando as revelações dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Somos nós. Somos nós. O Espírito nos revela. É uma coisa se nós falamos, não, mas está do... Não sou muito animador de plateia. Eu creio que aonde o Senhor nos coloca, Ele fala assim, palavra de Apocalipse 2. É verdade. Aí passaram aí esses 10 dias, pode ser 10 anos. Quem disse que não? Ser forte e valente. É verdade. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vitória. Coroa da justiça. Você fala assim, você passou, filho. Mas, meu pai, quantas das vezes nós passamos em estreito, estamos angustiados, mas somos obedientes à palavra do Senhor. É verdade. Fala, fique aí, porque assim eu te chamei. E às vezes nós escutamos isso, às vezes nós escutamos, mas nós não podemos fazer, mas o nosso pai pode. É verdade. E nós estamos, mas você, querido, vem, entra um, sai outro, entra um e faz outro. Aí, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, o Senhor nos chamou, Ele fala, permaneça aí. Se Ele mandar permanecer, permaneça. Mas por quê? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Deus fala, fique. Porque o próximo a ser, vai ser você, que eu vou levantar você. Vou colocar. Ele diz que tira, ele pega, né? Os simples, ele pega aquele que está lá jogado, que ninguém dá nada. Eu fiz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, diz o Senhor. É verdade. Eu falo, mas tu tá louco falando um negócio desse? O pai fala, as coisas loucas para confundir os sábios. É verdade. Você fala assim, será que se Paulo viesse hoje e desse uma volta, Meu Deus, não ficava uma igreja. Isso que eu preguei, isso? Será que foi isso que eu preguei? Você não está indo com... Eu não digo que nós temos que ser felizes, o povo de Deus é um povo alegre, é um povo limpo, é um povo a qual você tem que olhar e transparecer a verdade, não transparecer a mentira. Fala assim, olha querido, eu vou lá, de repente, um exemplo que eu vou colocar aqui, o missionária Adriana. Eu conheci a missionária Adriana, hoje eu estou aqui, eu conheço o esposo dela, o André, uma bênção, nós temos um monte, conheci ela de algo que eu fui buscar, saí tão triste, não vou falar o nome do estabelecimento para não estar, né? Saí de um local tão triste que falou assim, Senhor, os homens hoje só estão pensando em dinheiro, e eu precisava de algo, e vim pela Silvia Fernando Lopes ali andando,
e olhou, e essa voz a qual me guia disse, entra ali. Eu falei, mas Senhor, será que ali vende? A gente contesta com o Senhor, será que ali vende? Entra ali. Eu entrei e conversei com um patrão que acho que é o Juca, e falou, você que grafiado e tal, ó, eu não conheço de nada disso, eu não sei, mas tem uma pessoa aqui que pode lhe ensinar e que conhece. Quem é? Adriana, conversa com ela, sabe tudo. Eu falei, meu Deus. Você quer tal, o ela encontro marcado por Deus. E hoje a gente não vai saber das coisas que Deus tem para nós, querido. É e passei. E se você for na minha casa, eu falei, eu passei, nossa, quem passou isso aí? Foi eu. Mas você? Não foi você. Eu falei, foi eu. Recebi, eu fui atrás de instrução, mas o que? O pai, ele viu, como dizem, ele conhece, ele diz assim, o versículo, eu sei as tuas obras e a tua tribulação. Naquele momento, veio a tribulação, você está sendo tristeza que queria se apoderar. Poxa Senhor, o senhor está ligado no dinheiro, é só o dinheiro. É verdade. Você pede uma explicação, não tem aquela explicação para você gastar tempo. Tem que atender tantos ali, tem que fazer. Não. Ela parou, ela conversou, ela falou, olha, mas o que você quer? É o grafiato ou é o outro lá, a textura? Você usa, e explicou, você faz isso aí, mas aqui não tem. Mas ali no maestro tem. Você vai lá e falei, e hoje estou aí, estou passando ali, todo mundo vê, eu estou lá numa coisa lá do meu cunhado com a minha mãe, fazendo uma coisa, eu falei, quem foi que passou isso aí? Foi o pastor Givaldo, foi o Givaldo. Foi você? Ninguém acredita. Já vão te contratar, hein, pastor? É verdade? Quando você fala, e começa, e Deus vai dando algo, sabedoria que você fala. Imagine você passar, fala assim, num azulejo que é liso, sem você lixar. Não pega, não pega. Vou até frisar aqui, a minha esposa deve estar lá, ele vai falar, quer ver? Eu vou falar. Cheguei numa arinha, meu irmão falou assim, dá pra você passar ali? Eu falei, eu não sei, vamos ver. Passava, caía. Falei, meu Deus, passou uma rede, deve ter um produto. Mas eu olhei e falei assim, aí minha esposa chegou e falou assim, quando viu passando, ele falou assim, você vai passar, não vai dar certo não, só tá caindo. Eu falei, aí tudo bem, ali, eu olhava, eu falei, mas Senhor, o que está acontecendo? Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E ali eu olhei e falei, Jesus, eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu olhei para o chão, eu via o próprio produto, ele grudou no chão. E gruda nada. Eu falei, o senhor falou assim, pega desse produto, mistura um pouco com água, pega uma brocha e passa na parede. Eu ouvi nitidamente e falei, comecei a dar risada mesmo, tá doido? Falei, eu tô doido, tô ficando doido não, eu tô louco. Ainda não tô doido. Aí passei com a brocha, falei, deixa lá. Secou, passou. Vai lá ver se não passou por cima do azulejo, sem você gastar nada. Então tudo isso é como nós falamos. É dar ouvido à palavra de Deus. O que acontece hoje dentro das igrejas, o que está acontecendo? Existe muito blá blá blá. Muito disse-me disse, e estão esquecendo de estar dentro da palavra do Senhor. É verdade. Olha, eu sou com fulano de tal. Não, querido. Se orou e você foi curado, a glória é para o Senhor. É verdade. O Senhor, ele disse que ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Mas pastor, o senhor vai orar. Querido, primeiramente, idolatria para o meu lado, não. Venerado seja o Senhor entre todos. Exatamente. Toda honra, como toda diz, glória seja dada a ele. Lá em Hebreus, se não me falha a memória, 10:2, se não me falha a memória, diz que venerado entre todos seja o matrimônio. Se não me falha a memória, é Hebreus. Está lá em Hebreus. Agora, se não me falha, é 10:2, não me lembro direito. Então, nós vamos vendo dentro dessas coisas que acontecem. E aí você vê, surgiu tudo. Aí eu falo assim, nós nos perguntamos, Senhor, é a minha vontade? Ele falou, não, é a minha. Obedeceu? Hoje está o casal aqui, uma bênção. Nós estamos falando da palavra de Deus, por quê? Deus fala assim, em meio à tristeza, em meio ao deserto, eu abro um rio. Eu abro um rio e você vai ver. Nós estamos falando dos feitos do Senhor. E aí, para nós estarmos dando continuidade, você vai ver aí uma coisa também dentro de uma consolação do Senhor, a qual diz assim, lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, do verso 40, ele diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Em quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos,
por ser meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia. Não é uma consolação do Senhor? Isso. Hoje você fala assim, querido, você foi esbofeteado, você está como aquele samaritano. Vieram, roubaram a tua alegria, roubaram o teu trabalho, roubaram o teu lar e te deixaram lá. Passou um sacerdote, fez de cego. Passou um levita, nem tocou. Mas veio você ali, um simplesinho do Senhor, e falou, por que você está triste desse jeito? Não, olha, eu tenho Jesus Cristo, não é desse jeito. Só que o grandão te bateu. Era ele que deveria, porque a palavra do Senhor diz que o maior servirá o menor. E às vezes não está entendendo. Eu falo, mas Senhor, que palavra do Senhor, o maior servirá o menor. Foi o que Deus falou lá para mãe de Jacó. Falou para ele, ó, 2 nações estão nascendo dentro de ti. O maior servirá o menor. E Jacózinho nasceu lá agarrado no calcanhar de Esaú. Se confirmou ou não se confirmou? Quem virou o patriarca? Não foi Jacó? Sim. Se confirmou. E às vezes nós falamos assim, mas o homem é grande, rapaz. O homem tem aí uma estrutura. Deus fala, ei, eu te chamei e eu vou cumprir. Quem capacita sou eu. Aleluia. Às vezes está falando, quem é você para falar isso? Eu já dei a palavra. Você deu a sua. A que o Senhor deu é que vai transformar e que vai levantar. Segura essa. Aí falou, não, mas você não pode. Aí começa a perseguição sobre você. Começa a tribulação. Mas Deus conhece as tuas obras, tem visto a tua dor e fala, quando eu me levantar do meu trono, algo vai acontecer. Aleluia. Ou não precisa nem Deus se levantar, basta ele olhar e ordenar. Vai, chegou a hora. Está determinado o tempo. Então, quando a gente vem nessa qualidade de profeta, a qual nós estamos aqui, dentro da Rádio 91.5, na qualidade de estar pregando a palavra do Senhor, de estar anunciando as boas novas, Deus fala, aqueles que estão em casa e receber, e deram, que copo de água é esse? Que copo de água é esse? Receber a palavra do Senhor de bom grado. Você está dando um copo de água para mim, você está dando um copo de água para o pastor André, para a missionária Adriana, você está dando, está recebendo e não vai perder o seu galardão, não vai perder. A casa vai ser, poxa Senhor, às vezes eu estou fazendo toda a igreja, mas estou fazendo a coisa toda errada. Ah, mas pastor, eu estou na igreja, mas eu não deixei de beber. Mas você fumava? Fumava. Glória a Deus, já não fuma mais. Olhe para isso, continue, porque o Senhor vai fazer. Ele pode fazer da noite para o dia, como ele também pode não fazer. Mas ele quer o seu aval. Ele quer uma singeleza de coração. Ele quer que você chore a ele, clame a ele, diga assim, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Eu estou chateado dessa vida que eu não tenho mais alegria, eu não tenho. Aí o pai fala, agora eu vou entrar, eu vou fazer, vou mostrar para você o que eu vou fazer na tua vida. É verdade, é dessa forma. Dessa forma, a gente fala assim, querido, você está falando com uma pessoa, eu tomava 9 cervejas. Era assim, já estava partindo. E veio, teve pessoas que falou, eu não gostava de ser chamado de moleque. De moleque, eu não gostava de ser chamado irresponsável, né? E alcoólatra. 3 coisas. Teve pessoa como a gente está sentado aqui, lá dentro daquela coisa que falou, Givaldo, hoje você é alcoólatra, você é moleque irresponsável. Vai cair o mundo. Falar não gostava, mas a pessoa analisou, andou, viu a estrutura, vamos ver, tem estrutura para aguentar. Ele não vai pular, eu falei, o que está acontecendo? Vou te explicar o estado de um alcoólatra, você já é. Agora, e eu jamais imaginar que aquela pessoa era um alcoólatra. Eu bebia, mas a coisa que eu não gostava era de colocar para fora. Nossa, aquilo quando estava... E várias das vezes, você que está aí do outro lado, de repente você sente esses sintomas, acha que tudo é. Você vai lá no vaso e... se põe até de joelho. Amanhã eu não vou beber mais. Não, amanhã se eu sair dessa eu não vou mais. Aí vem aquela vozinha e fala, toma mais uma para curar. Tomei. Ó você lá de novo no mesmo estado. Para combater a ressaca. Né? Mentira. Quem é o mentiroso? Quem está te levando a decair? Cada vez mais, então você fala assim, me explicou e falou assim, chorou junto comigo e derramou. Você, a tua vontade é passar desse lado de cá. E olha, você perderia emprego, você perderia tudo. Mas dentro da sua mente você está perguntando, por que ele falou essas 3 palavras para mim, se ele sabe que é o que mais eu não gosto de ouvir? É necessário que tem hora que nós precisamos ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. Para que haja transformação. Para que venha a verdade. E ali chorou e falou, agora eu sei que você é meu amigo. Eu sei que você é meu amigo. Estou sentindo a tua dor. Vem cá, nos abraçamos.
Deus já o recolheu, mas eu creio que foi um anjo do Senhor só para mim. Eu E creio. explicou o estado que leva a beber. Hoje você fala assim, então, querido, você está se engabando porque não. Quem foi o Consolador que nos aconselhou? Através de... E sempre nos aconselhando. Então você fala, às vezes você está falando, querido, a tua família está aí detonada. Por quê? Quantos já ouviu? Eu paro quando eu quero, sai nada. Não para não. Limpeza, você fala assim, Senhor. Quando dizia assim, eu dizia dentro de mim, eu falava assim, eu nunca vou parar de me fumar, nunca vou parar de beber. Eu dizia, o Senhor, ele entrou e falou assim, quando você aceita Jesus Cristo, ele vem com o Espírito Santo da promessa e fala, agora eu te abracei, agora tu é meu, já não são mais as tuas vontades, é a minha. É aí onde você tem que trilhar. Você começa a passar pelos amigos que se dizem amigos e fala, agora tá indo para a igreja? Fica aqui com a gente. Aí começa a balada, começa assim, não, você acha que Deus quer isso? Não, você não pode achar. Você tem que ter certeza, porque Deus chamou para fazer a limpeza. Ele chamou para fazer a sujeira. Muitas das vezes a gente fica preso àquilo ali. E aí é quando se diz a palavra, chega eu vim te visitar. Tá bom, entra aí. Mas não desliga a televisão. Mas está prestando atenção naquele outro negócio. Deus fala assim, qualidade de profeta é galardão. Aleluia. Galardão. Eu vim falar assim, olha, eu vim trazer algo, como eu falei, o pastor André veio aqui hoje, essa palavra de Apocalipse 2, ela desceu. Eu já recebi. A minha parte, falei, se hoje, Senhor, ele fala, já recebeu, né? Mas você tem seus compromissos comigo, você recebeu para passar para os outros, que não seja, é isso. É isso, a gente fala assim, logo de... Deus fala, quer ver? As coisas acontecem. É do jeito que ele quer e não é do jeito que nós queremos. É verdade. Então você diz assim, às vezes nós estamos indo por um caminho que olhar e falar assim, poxa, eu tive um sonho com o irmão, eu tive um sonho com a irmã. Às vezes você tem sonho com o pastor da tua igreja, mas você tem medo de falar. Vai lá e fale. Não, mas o homem, ele é o quê? Ele é um homem apenas usado pelo Senhor. Não tenha medo de falar. Não, tem gente que é pedestal, não pode nem tocar. Eu costumo dizer que estão os intocáveis. Mas eu conheço um intocável que foi tocável por Deus. E que não era tanto intocável, que era o rei Davi. Então falou assim, olha, o profeta Natan falou para ele, contou a historinha lá, falou assim, vinha lá, um rei. Eu sempre imagino você falar assim, e aquele delegado lá da Polícia Federal, o cara é brabo, e aquele teu supervisor, que o cara não dá um sorriso, ele não quer nem saber falar de Deus. Eu escutei a qual até me alegrei, que preguei Jesus para ele lá dentro da Cosipa e ver a notícia do meu irmão dizer que ele falou assim, vamos falando assim, um supervisor, para ele assim, ô Lídio, teu Deus, é o teu Deus, né? Mas nesse momento, eu sou o teu Deus aqui. Falei, nossa, falou, pegou demais, não pode. E o outro, a qual que eu evangelizei ele lá dentro da Cosipa, e quando eu saí, a gente não vê os feitos, mas a semente foi plantada, e glória a Deus por isso. Ele se converteu e falou, não, você não pode aceitar isso. Você deixou ele falar isso. Eu falei, olha lá, olha a palavra fazendo efeito. Ele se colocou na qualidade de Deus. Ninguém se coloca na qualidade de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. É o que você tinha que falar para ele dentro das palavras. Eu falei, olha, ensinando. Dentro das Sagradas Escrituras. Espera aí, querido. Que Deus vai cair tudo agora. Cai. Nesse momento eu sou o teu Deus. Como é que você fala isso? Não. Por quê? O que ele quis dizer? Eu não quero ouvir de Deus. Quem manda aqui sou eu. A gente fala, quem manda é o Pai. É ele que manda. Eu não estou para discutir com você, eu não estou, né? São essas coisas. Vai lá, pastor André, fala aí o que o Espírito manda. Podemos passar para uma outra consolação do Senhor? Pode sim. A outra consolação que eu quero passar para os irmãos, e talvez essa seja uma das mais conhecidas e mais importantes na caminhada do cristão com Cristo. Tá aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler aqui, a partir do versículo 7, vamos até o versículo 9. 3 versículos. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Esse é um refrigério para nossas almas, isso é uma consolação grandiosa. Nessa passagem aqui, amados, o apóstolo Paulo tinha sido arrebatado até o terceiro céu. E ele mesmo diz que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Quando ele diz palavras inefáveis, amados, são palavras que a boca humana, a língua humana cheia de com dor, como diz o nosso pastor Givaldo, com dores de parto, para que estejamos ali, amados, ansiando pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma passagem aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo número 24, que diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor não cobra nada de nós, não cobra nenhum valor, o Senhor nos cobra fidelidade a Ele. O Senhor vem nos cobrar, amados, para que possamos receber gratuitamente a graça de Deus. Se nós erramos, se nós pecamos involuntariamente, nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus sobre nossas vidas. Então nós temos que ter a consciência, amados, que dia após dia, ano após ano da nossa caminhada com Cristo, seremos justificados pela graça de Deus. Amém. Isso que o pastor André falou, diz assim, um mensageiro, né, de Satanás, pelas excelências das revelações que era dada por fora, para que ele não viesse, né, se engrandecer. E Deus dá uma revelação, é só com você, e com os outros você não quer ouvir. Deus só usa você, não usa, né? Olha, eu tive assim, o Senhor me revelou agora, como se diz assim, o Senhor me revelou algo, aí você é pisoteado, você talvez seja, né? Escarnecido. Quem é você? Você é o quê? Porque hoje, para você ser um grande homem de Deus, você tem que ter posses, né? Tem que ter para ser, não é ser para ter. E o principal, você tem que ter teologia, fazer escatologia. Você não é mais usado pelo Espírito Santo se você não tiver isso. Segundo esses grandes homens, né, da atualidade. É bom que nós estudamos, é bom que nós, né, tudo, claro, crescimento. Exatamente. Mas crescer na graça e no conhecimento, né? Uma pauta que fica o ladrão na cruz. Será que ele fez teologia? De forma nenhuma. Pedro também, né? Será? Cresceram na graça e no conhecimento do Senhor. Como cresceram? Na obediência. Exatamente. Obedecer, né? Então, toda obediência, ela vai trazer o quê? Paz, ela vai trazer alegria. Então, assim, olha, queria até aqui, quantas discussões nós vemos acerca onde a palavra do Senhor dispensa as más conversações sobre a lei. Vocês estão sobre a graça. É verdade. Isso não vai trazer edificação. Edificação é gozo e paz na palavra do Senhor. E às vezes estão se pegando e falam, querido, eu não estou para me discutir. Olha, fala assim, olha, não me chame para discutir. Não me chame. Se você, mas não me chame, eu não vou discutir. Você olha um ambiente onde você fala assim, uma coisa, não, vamos dentro do Espírito Santo de Deus e nós estamos colocando dentro da palavra de Deus. É o que está escrito dentro da palavra de Deus. Ninguém está tirando nem colocando. Exatamente. Ninguém está tirando. Se ele diz que nós devemos obedecer, nós estamos obedecendo. Sim. Se ele diz que não é para você abnegar a lei, mas a lei se cumpre, o Novo Testamento, a graça, é isso, querido. Você fala assim, como é que eu posso mudar? Sendo eu pai, eu deixo um testamento, quem é que vai revogar? Eu em vida. Quem é que revoga a palavra do Senhor? Só que ele diz, já não é mais por Moisés, já não é mais por Ezequiel, já não é mais por Abraão, é por mim, eu sou a graça, não é por Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, por outro entrou a salvação, sou Exatamente. eu. É a graça. Foi o que ele disse para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas é uma fraqueza, não é de você estar jogado. Não é uma fraqueza de se apoderar de você um espírito imundo de miséria. Não. É uma fraqueza que você está fraco para não se alimentar dos manjares do mundo a qual é oferecido para você. Exatamente. Se contaminar, corrupção. Olha, você aqui, tem um grande negócio para você. Que negócio? Você vai tocar lá para mim. Vender os dons que Deus deu. Temos um exemplo de consolação também, a qual não foi vendido. O profeta Eliseu com Naamã. Exatamente. Com a tua prata, com teu ouro, com tudo. Não vai. De graça recebeste, de graça Não dai. é verdade? Poxa, irmão, você orou lá, olha, fez... Querido, vamos lá.
Tem que ser pago? Não, distribui aí. Vamos fazer uma sociedade melhor. Quantos na rua? Qual a estrutura que se tem para manter esses mendigos? Ah, mas é a prefeitura? Fica a prefeitura, não sei o que, e a igreja do Senhor? Que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí eu vou frisar isso que o senhor está falando, só para o senhor concluir o seu raciocínio. Eu tenho recebido alguns e-mails de uma instituição evangélica sobre notícias, informações, né? E eu não vou falar o nome da igreja por questão de ética, mas é uma igreja bem conhecida. E pelo caso que eu vou contar, os irmãos devem até ter uma noção do que se trata. Eles começaram com com perdão da palavra, uma palhaçada, chamando de canetas ungidas. Que uma caneta que onde você assinasse ia prosperar, o cheque que você assinasse ia multiplicar. E vendiam essa caneta por R$100. E provavelmente eram canetas Bic. Não era nem uma caneta Park, nem uma caneta boa. Mas diziam que era uma caneta ungida. Agora essa mesma igreja diz que levaram meias de vestir. Meias para o monte, que essas meias estão ungidas. Deve estar custando uma faixa de uns R$200 cada par. Então por aí você tira. Acontece o quê? Vai saber, deve Vai voar, sair né? sapatinho de fogo? Ou então deve voar para o céu, né? No mínimo. Vamos dizer assim. Então quer dizer, estão fazendo negócios fingidos com a palavra de Deus. Distorcendo. Né? Distorcendo a palavra de Deus, enquanto que nem o senhor falou, pastor, tantas almas aí se perdendo. E os que se dizem homens de Deus, que na verdade são aqueles judeus da sinagoga de Satanás, que nós lemos em Apocalipse 2:10, né? Esses judeus da sinagoga de Satanás estão fazendo negócios fingidos com as pessoas, porque hoje em dia, na maioria das igrejas, tudo gira em torno do dinheiro. Isso é onde se diz, né, pastor André? É um grande problema que vai contaminando os pequenos. Se você não tiver. E não esquecemos da palavra de Deus que diz que chegará um tempo que muitos se apostatarão da fé. Exatamente. Não vão suportar a sã doutrina, não estão suportando. Timóteo, né? Hoje nós já estamos vendo, não estão suportando. Paulo disse para Timóteo: insta a palavra a tempo e fora de tempo. É ela que vai seguir, é ela que vai instruir, vai pregar para ancião. Exatamente. Não tem como, são pessoas instruídas e você é um menino. Você é um menino, não são muitos que vão dar crédito, mas não desiste não. Insta ela a tempo e fora de tempo. Exatamente. Né? Ele disse que os males, as raízes de todas as coisas é o quê? É o dinheiro. Paulo já falava lá, e hoje o que nós estamos vendo? Se você está ali com a porta aberta, a qual o Senhor te chamou hoje, você fala assim, é mister, querido, que aconteça essas coisas. Exatamente. Mas você vai falar, olha, o Cristo está ali, o Cristo está aqui. Fique onde você estiver. Quando se diz isso, quando fala assim, se um estiver no campo, você está na missão, eu estou fazendo a obra do Senhor. Tanta palavra diz também que chegará o tempo que, se possível, enganariam, amados. Não é que vai enganar. Enganariam até os escolhidos. Por que enganariam? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não é enganado, amados. Agora você vê, existem, são coisas onde nós colocamos aí uma crítica, né? Onde diz assim, falam de idolatria, disso daqui, mas o que é isso? Eu entendo que, como aconteceu com a igreja, não a igreja primitiva, mas lá, Roma, igreja, vendendo indulgência na época papal de quê? O manto de Jesus Cristo, um pedacinho disso, e fazendo. O que hoje está se fazendo? Comércio com as coisas. O que Jesus fez quando ele viu, dentro que ele chegou no templo e falou, peraí, estão fazendo da casa do meu pai o quê? Covil de ladrões. Virou as mesas todas, ele se indignou. Ali foi uma ira santa. Exatamente. Uma ira santa. Peraí, comércio? Eu estou dentro da igreja, estou te vendendo um relógio, pastor André, a qual eu sei que ele não tem mais bateria? Que Deus é esse que eu estou pregando? Estou como Ofne e Finéias, comendo a gordura? As primícias, cuidado. Falou para mim. Então são coisas que nós vamos mais pastor. Peraí, querido. Eu fico com as Sagradas Escrituras. Esse aqui de Mateus 10:42 somos nós, esses pequeninos. Exatamente. Aquele que der um copo d'água a um desses pequeninos na qualidade de profeta, não vai perder o seu galardão. Exatamente. Eu vejo uma passagem na Bíblia de Nabote, né? Quando ele tinha aquela vinha lá, e era a herança do pai dele. E ele morreu por causa daquela herança, porque ele não vendeu. Então eu acredito que nós temos que ser assim, né? É a herança que o pai nos dá o quê? Nossos dons? Nós não vamos vender ele. De jeito nenhum. É o dom da palavra, que nem meu esposo, é o dom de louvar o meu. Eu não vou começar a vender. Eu não posso vender, eu tenho que ser que nem Nabote. Nem que vão me matar, mas é a herança que o meu pai me deu. Quem, meu pai? Deus. Deus me deu esse dom.
As pessoas têm que ajuda. Eu não sou contra ajuda. Você está vendo o missionário, que tem missionário no campo por aí, ele não tem condição, a obra tem que sustentar. Mas espera aí, eu não vou começar a chegar ali na igreja e vou falar assim, eu canto com playback 3 músicas, 5 mil reais. E aí? Porque está acontecendo isso. E como está acontecendo? E você vê que... Pastor vai pregar, os ultra, mega, super pastores vão pregar. Eu não prego por menos, sendo que a Bíblia, a palavra foi dada de graça. Você não prega por menos de não sei quantos mil? Jesus. Então, realmente, assim, nós entendemos que tem que ter a igreja, se ela quer convidar um pastor que tenha já um certo conhecimento, que seja conhecido, tudo bem, ela arcar com a estadia, ela arcar até com a passagem, né? Normal. Até aí é normal, porque a oferta, mas o que nós vemos hoje em dia é aquela palhaçada, aquele leilão dentro da igreja. Então começa já, se você pode contribuir com 100, com 50, gente, o Senhor te colocou ali como profeta. O Senhor te colocou como ministro da palavra. O Senhor te colocou para edificar as vidas. Então, quer dizer, o Senhor que te colocou, Ele vai te sustentar. Você não precisa fazer leilão, perguntar, olha, quem pode dar 100, quem pode dar 200. Gente, se numa igreja o Senhor te abençoou com 10, 15 reais, além da tua passagem, além da tua estadia, glória a Deus, mais para frente Ele vai suprir o teu dia. Entendeu? Não se põe, como diz a palavra, eu não estou lembrado bem agora como se diz, mas basta a cada dia o seu mal. Entendeu? Então, quer dizer, o dia a dia da vida do pastor, daquele missionário, é o Senhor que vai prover. Ele não precisa crescer os olhos no dinheiro, numa vida boa, não. Porque eu tenho visto alguns vídeos na internet, principalmente do pastor Paulo Júnior, do Ministério de Defesa do Evangelho. E é um pastor abençoado, que ele prega de uma forma tão objetiva, entendeu? Sem aquele estardalhaço de pula-pula, de roda-roda. Não que eu seja contra o toque do Espírito Santo de forma nenhuma, mas ele prega de uma forma objetiva, como tem pedido a palavra de Deus nesses últimos tempos. Pessoas com sede da palavra de Deus precisam ouvir a palavra de uma forma limpa, clara, simples e objetiva. E ele prega, ele fala uma coisa que é o seguinte: tem tanta gente buscando bênçãos materiais, buscando riqueza, buscando fama, reconhecimento, glória. O Senhor só vai te conceder, amado, se isso não atrapalhar na tua salvação. Não é nem na tua comunhão com Ele, não te atrapalhar na tua salvação. Se isso não atrapalhar na tua salvação, pode ter certeza que o Senhor vai te conceder. Agora, se não, meu querido, você vai morrer tentando, e o Senhor não vai te conceder. É verdade. É interessante que, dentro desse... Qual foi a oração a qual, quando os discípulos, Pai, perguntou para Jesus, Jesus, nos ensina, Senhor, nos ensina a orar como os discípulos de João Batista. Jesus falou, tá bom. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã é com Deus. O amanhã Deus proverá. Você fala assim, poxa, mas eu vou falar a habilidade dos homens. Tiago fala. Fala a habilidade dos homens. O ano que vem eu vou... Ei, onde é que está o Senhor na frente? Se assim o Senhor permitir, atenção, um exemplo, atenção, ouvintes da 91.5, estamos terminando a Escola Bíblica Dominical, domingo que vem eu estarei aqui, se eu não permitir. Exatamente. É louco falar um negócio desse? Não, se o Pai permitir, eu não sei os acontecimentos, estou aqui com o missionário, com a missionária, com o pastor André, estou aqui, com o Alisson. Daqui para frente, está na mão do Senhor ainda. Até aqui, o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando. Né? São 13 horas e nós vamos encerrar. Faltam 2 minutinhos, não é? Então eu vou por aquele ali. Beleza, né? Nos ligou aí a nossa irmã Nádia, pedindo oração por ela e família. A nossa irmã Edileuza, pedindo oração por ela e pela família. E a nossa irmã Vera, né? Ela disse que a pregação está uma bênção. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Então vocês aí, eu costumo dizer que os ouvintes, eles ficam lá, né? Tem dia que esse telefone dispara aí, você tá, mas eles estão, quando estão assim, é porque estão pegando. Então, glória a Deus. Né? Se alimentando, e isso é maravilhoso. Então nós vamos aí, eu vou passar para o missionário, a missionária Adriana está orando aí pela
Você vê que a missionária Adriana falou pouco, mas quando a mulher fala é Deus, né? Abre a Jesus, boca. misericórdia. Falou de Nabote. Né? Olha a colocação que ela fez. Colocação, temos que servir como ele guardou a herança, né? Que ela vinha lá. É assim. E temos que ser nós. Deus entregou para ela o ministério do louvor. Tem promessa, tudo, nós cremos na promessa do Senhor. Só que Deus tem usado vasos para falar com ela, dizendo que o ministério dela não é só o louvor, Palavra. é a palavra também. E hoje nós podemos ver aqui um pouquinho, né? Ela deu uma palhinha aqui, as colocações que ela fez, pertinentes, né? Pastor André, Eu tô aqui aprendendo, né? fala a mesma coisa para mim. Estamos sempre em constante aprendizado, né, né pastor? Eu falo para minha esposa, não é só, Deus quer os dons do Espírito Santo, não só, são vários. Agora Deus vai capacitando, ele fala assim, mas eu sou louvor, isso ele te capacita na palavra. Amém? Eu falo assim, olha, eu por louvor não tem, mas eu falo assim, ele não, aí é com o pai. Imagine eu pregar, eu ministrar, louvar, eu vou tocar o culto sozinho, quem não quiser, não tem problema E a nenhum. própria palavra diz, né, pastor? Mas o pai Procurar quer com comunhar, zelo é. os melhores, ela fala os melhores dons. Não diz para você procurar o melhor dom, porque são vários, não é verdade? Então, aí as considerações finais aí, antes da missionária Adriana estar orando, né? Um abraço a todos. E não ligaram dizendo quem era esse patriarca aí. Quem era esse patriarca, né? Vou deixar para semana que vem, se assim o senhor permitir. Eu não vou falar não, fique procurando aí. Já são dois que eu coloco. Um eu perguntei quem foi um construtor, né? A qual eu falei que era Noé. Noé, a qual Lameque falou, esse aí nos consolará acerca do trabalho das nossas mãos. E foi Noé, falava. Era um construtor que ele falou assim, ele foi arquiteto, ele foi construtor, ele fez, planejou a arca, mas acima, um arquiteto que estava acima de todos. Ele obedeceu e ele fez, né? E aí, o pastor André aí falando aí nas considerações finais, e logo em seguida a nossa missionária Adriana estará aí orando, nós estaremos encerrando aí. E se quiser vir domingo que não fique à vontade. Amém, querido. Nós estamos aí. Se Eu quiser quero... estudar tema para trazer também. Amém. Bom, nós tivemos aqui hoje, como nosso pastor Givaldo falou, né? Algumas considerações em relação a consolações da parte de Deus. Tenha certeza, amados, que tem muito mais consolações. O que nós falamos aqui é muito pouco em relação às consolações, às doces consolações Não deu nem para começar. que o Senhor tem para nós, tanto que na oração, na bênção apostólica diz que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco. Ou seja, aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te angustiado, aquilo que não deixa você dormir à noite, entregue nas mãos do Senhor, que Ele irá te consolar. Tenha certeza disso. Não existe causa impossível para Deus. O impossível ficou para o homem, amados. Quando o impossível é Deus que faz. Nós não temos capacidade, mas Deus, o nosso Deus é fiel e verdadeiro para cumprir aquilo que nos prometeu. E Ele tem nos prometido as suas consolações. Domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui para falar um pouco mais da rica e gloriosa palavra do Senhor. Eu quero de antemão agradecer ao pastor Givaldo pelo convite. Fiquei muito feliz, fiquei muito honrado. E que os ouvintes me perdoem se eu cometi algum erro aqui, que eu estou aprendendo, estamos todos em constante aprendizado, mas nós estamos nos esforçando para a cada dia estarmos aprendendo mais da palavra do bom mestre, e que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um dos irmãos, que vocês possam estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu queria, se o pastor me permite, só finalizar com um versículo aqui, que eu achei muito interessante quando nós estávamos conversando aqui sobre a lei, e que nos diz assim, ó, porque o pecado, Romanos 6, versículo 14, diz assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça do Senhor, amado, para quem a definição de graça quer dizer favor imerecido da parte de Deus. Então, a graça de Deus vem sobre nós, nos dá aquilo que nós não merecemos. Então, amados, tenha certeza do seguinte, quando o Senhor te abençoar, nunca ache que você é merecedor de nada. Nunca ache que você sofreu bastante para receber. Nunca ache que você lutou bastante para receber. Nunca ache que você buscou bastante para receber. Não. Graça é favor imerecido. O Senhor te dá aquilo que você não merece,
quando você coloca na sua cabeça, você tem sua consciência que você não merece as dádivas, as bênçãos e a graça do Senhor sobre a tua vida, você será ricamente e abundantemente abençoado. Que Deus possa estar te abençoando grandemente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom, eu deixo aqui a paz a todos os ouvintes. Vamos terminar aí com a oração da nossa missionária Adriana, orando aí pelos ouvintes, por aqueles que ligaram, por todos aqueles que não ligaram. E se assim, fazendo das palavras do pastor André a mim, se assim o Senhor permitir, no ano que vem nós estaremos aí, porque nós dependemos do Senhor. Glória a Deus, que fiquem todos aí na bênção do Senhor e que estejam aí se preparando cada vez mais para estarmos aí cultuando ao nosso Deus. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios, eu quero